reaberta a presente sessão. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1040 e 1041, de autoria do deputado Roberto Salum. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 783 a 795 do eminente deputado Mário Marcondes. A indicação 796 do deputado João Amin. Pedido de informação 127, do deputado João Amin, solicitando informações acerca da situação do Hospital Santa Teresa, localizado no município de São Pedro de Alcântara. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção 259, da deputada Ana Paula Lima, manifestando aplausos à ex-ministra Eleonora Menucci de Oliveira pela vida exemplar e pela defesa sem medidas das mulheres e da população mais necessitada, e parabeniza pela vitória no processo que foi por se recusar ao silêncio diante dos que violentam mulheres. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 260, da deputada Ana Paula Lima, manifestando ao governador do Estado preocupação a situação em que se encontram os equipamentos de diagnóstico por imagem do Hospital Teresa Ramos, no município de Lages. Em discussão, não havendo o que queira discutir, melhor para discutir o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, o Hospital Teresa Ramos é um hospital do Estado situado no município de Lages, que está sendo ampliado. Está sendo feito um novo prédio ao lado. E nós vemos que o governo ele procura ressaltar que está investindo na saúde por estar construindo, por exemplo, aquele prédio lá no município. Mas o que nós percebemos é que há um descuido no Estado como um todo com a questão do funcionamento. A saúde de Santa Catarina, ela nunca atravessou as dificuldades que vem atravessando agora. Nunca, em nenhum momento da história que eu conheço, ela atravessou as dificuldades que está enfrentando agora. Porque não há nenhuma preocupação do governo como um todo com a manutenção dos serviços, com a qualidade do serviço. E esta moção da deputada Ana Paula Lima demonstra um fato que é no município de Lages, mas que está acontecendo em muitos lugares. Você tem... Não adianta você construir um hospital novo, tem mais leitos. Se os leitos que tem não funcionam, por que eles não funcionam? O paciente interna, ele precisa fazer um diagnóstico, ele precisa fazer um exame. Aí aquele exame demora 5, 6 dias. Então o paciente que era para ficar 3 dias, fica 15. Claro que nós vamos fazer um leito novo, que vai custar muito mais caro se você não dá funcionamento aos que tem. Então é absolutamente importante essa moção, é preciso protestar com a falta de funcionamento adequado, no caso específico de Lages, lá, os equipamentos de imagem, mas isso é um exemplo. Mais um minuto para concluir, deputado.
Este é o exemplo de algo que está acontecendo, como diria o saudoso Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. Ainda para continuar o debate, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, apenas para reforçar, porque ontem nós também já encaminhamos aqui nesta casa pedido semelhante, já foi aprovado aqui, mas acredito que mais um reforço nesse sentido de moção para que, de fato, o Hospital Teresa Ramos possa ter esses equipamentos tão importantes e colocados em dia, que atende toda a comunidade da região serrana, esse importante hospital. Obrigado, senhor presidente. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de conversão e lei de medida provisória PLC 00213/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação, que altera o artigo 11 da Lei 14.610, de 2009, que dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social Descentralizado e estabelece outras providências. Em discussão, para debater o assunto, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos na iminência de votar uma medida provisória. Esta medida provisória, ela altera a legislação que dispõe sobre o Programa Catarinense de Inclusão Social Descentralizado, que é o PRODEC, e dá outras providências. Já tivemos a oportunidade de aqui nos manifestarmos sobre o abuso que faz o governo do Estado das medidas provisórias. Quando você utiliza a medida provisória e antes que o debate ocorra, você coloca alguma coisa em vigor, você cerceia o debate. Cerceia o debate porque não permite que, antes que a matéria entre em vigor, você exerça aquilo que é fundamental na democracia e no parlamento, que é o contraditório. Por isso que o legislador constituinte, ele... Na época ele não sabia bem se o país ia ser presidencialista ou parlamentarista, e por isso que instituiu a medida provisória. Porque a medida provisória é um instrumento típico do parlamentarismo. Não se coaduna a medida provisória com o presidencialismo. E aí, instituiu a medida provisória. Mas mesmo assim ele teve cautela, uma cautela que foi ir além daquilo que era o chamado decreto-lei que havia na ditadura. Refletia sobre o decreto-lei. Ele colocou que esta medida provisória só poderia ser editada em caso de urgência e relevância. Teve essa cautela. Mas não a cautela, voltando à questão anterior, em relação ao decreto-lei, porque o decreto-lei da ditadura diz assim: pode ser usado decreto-lei, e tinha lá uma lista de assuntos. A medida provisória acabou muito mais abrangente. Não pode ser usada nesses assuntos. Como colocou uma lista pequena de assuntos que não pode ser usado, deixou quase tudo podendo ser objeto de medida provisória. Mas os governos atuais não se satisfazem apenas com aquilo que a Constituição diz. Edita medida provisória para tudo. Este é o caso típico.
Para que serve essa medida provisória? Para corrigir um erro que o governo cometeu. O governo, sem querer, ele alterou a lei do PRODEC. E agora ele está com um problema grave, que vai ter que ser explicado, principalmente em função da aprovação da Lei Complementar 160 em nível nacional, que diz que esses benefícios fiscais que foram irregulares, eles têm que ser publicados. E o governo insiste em esconder para quem é que deu os benefícios. Eu fiz pedido de informação, aqui eles não aceitaram. Tentei fazer uma convocação do secretário lá na Finanças, não aceitaram. Ninguém quer clarear. E lá na comissão, eles disseram o seguinte: tem que ser mais claro. Está muito vago esse negócio de benefício. Pois então, se está vago, eu vou citar aqui, não quero ser mais vago. Eu quero saber dos benefícios que foram concedidos à Braskem, à JBS, à Seara, à ArcelorMittal, por exemplo. Não é mais vago. Estão aí colocado o nome das empresas. Se estão dizendo que é vago aquilo que eu disse, estou colocando explicitamente agora 4 empresas. Vou citar mais algumas mais tarde, em outra oportunidade. É preciso verificar, porque se quer se restaurar os benefícios por medida provisória, é evidente que temos que restaurar os benefícios. Mas os benefícios, como diz o líder do governo aqui, que é importante para essa categoria, é importante. Mas quando eles beneficiam a população como um todo, não como eles beneficiam apenas o governo, ou permitem que esses benefícios sejam muito mais, às vezes, uma negociação, para não dizer outro termo mais forte, que não está de acordo com os padrões republicanos que o Brasil exige. Eu voto contra a medida provisória. Em discussão, para debater, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, só quero fazer uma observação. O deputado Coruja tem razão quando fala que nós estamos corrigindo um erro que o parlamento cometeu quando nós alteramos a lei, nós mexemos na lei do PRODEC 14.257, 2009, e agora nós estamos à medida provisória, e lá nós extinguimos o artigo 11, parágrafo 3º da lei que tratava do PRODEC. E precisamos dar condição jurídica para que o PRODEC, que é um programa excepcional, continue funcionando, deputado Nilson. Agora, com relação ao incentivo fiscal, deputado Coruja, primeiro, não tem nada escondido. O benefício fiscal você dá através de lei. As leis são todas públicas, ou decretos são publicados no Diário Oficial. Então, não há nada escondido, não há nada oculto. Isso não é verdade. Segundo, nós temos que dizer aqui, nessa tribuna, se nós somos favoráveis, deputado Milton, ou somos contrários, por exemplo, ao benefício fiscal dos madeireiros. Eu sou favorável. Aos benefícios fiscais dos panificadores. Eu sou favorável. Ao benefício fiscal aos deficientes que na aquisição de veículos, eu sou favorável. Ao benefício fiscal aos ervateiros, eu sou favorável. Agora, quem for contra tem que se pronunciar claramente, se é contra ou favorável. Eu sou favorável ao governo socorrer alguns setores carentes de Santa Catarina em algum momento. E esse socorro, esse instrumento, ele é feito no CONFAS. Quer dizer, não tem nada oculto, não tem nada sigiloso, não tem nada feito errado. Tudo é feito de forma republicana, abertamente, para você dar equilíbrio à economia catarinense. Presidente. Ainda para debater, deputado Dirceu Dresch. Acompanhando aí as duas falas dos deputados, eu acredito, deputado Darcy, o próprio Tribunal de Contas, no seu relatório, nos últimos anos, tem trazido isso sempre presente, que precisa mais transparência no processo de isenções e renúncia fiscal. Não há uma clara determinação, não há claras regras sobre isso. E eu falava uns dias atrás, chega a ser sim uma caixa preta. Tem setores que talvez já não precisavam mais dos incentivos fiscais, porque cada real que o Estado deixa de arrecadar, dado incentivo fiscal, tem que ser bem avaliado, porque às vezes pode algum setor receber um benefício que já não necessitava mais desse benefício. Então tem que ser muito bem avaliado,
tem que criar critérios claros, transparência nesses critérios. Infelizmente, nós temos uma tal de legislação ainda que não permite essa transparência, que precisa ser mudado, porque essa legislação foi feita por homens e mulheres com interesses também, né? Então, por isso, entendo de cada real, se são mais de 5 bilhões hoje de renúncia e isenção fiscal, esse dinheiro vai faltar, deputado Coruja, na saúde, na educação, nas políticas sociais, sim. Então, nós precisamos fazer uma reavaliação. Eu não sou contrário total à política de incentivos fiscais, mas ela tem que ser mais transparente. Não tem jeito, como está, não está claro. Por isso, quero fazer esse registro. No mais, sobre o projeto, senhor presidente, nossa bancada, a gente libera a bancada para votar conforme cada deputado queira votar, né, para que a gente possa tramitar essa matéria. Obrigado. Em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Com o voto contrário, deputado Fernando Coruja. Só para encaminhar, senhor deputado. Sim, para encaminhamento. Porque, em benefício apenas da verdade, ninguém falou aqui que é contra, evidentemente, benefícios fiscais para madeireiro. Isso em latim chama non sequitur. Quer dizer, a argumentação do deputado Darcy não combina com o final. Eu falei que não é transparente, estou discutindo aqui os benefícios da ArcelorMittal, da JBS. Evidente que esses outros benefícios devem ser concedidos e têm que ser incentivados. E aqui o protesto é contra a medida provisória. Aprovado. Discussão e votação em turno único PL 469/2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação e sede do Centro Espírita Teresa de Jesus de Florianópolis para a Associação Espírita Teresa de Jesus de São José. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os deputados que acompanham esta sessão e também todos os telespectadores. Nós temos hoje à tarde, na ordem do dia, às 4 horas, ficou 2 horas, 4 horas, mantém, presidente? Nós propusemos às 14 horas, mas como não houve unanimidade no acordo, então 16 vamos horas. manter 16 horas a ordem do dia, que será as votações. Ok, então, minha fala com relação ao PL 350, eu farei hoje à tarde, na ordem do dia, resgatando um pouco as preocupações que já manifestamos na Comissão de Finanças. Mas hoje eu vou falar de algo extremamente positivo que aconteceu no final de semana. Eu participei no município de Itapiranga de uma solenidade muito bonita que deve ser enaltecida pelo Parlamento catarinense. É muito importante que todos saibam que Itapiranga fica no extremo oeste catarinense, 17 mil habitantes, cultura alemã, conhecida desde 1978, onde foi realizada a primeira Oktoberfest, uma festa tradicional. Então, talvez essa seja uma das marcas de Itapiranga, que foi criado o município em 1954, portanto, 63 anos de história. Eu estive no último sábado, dia 11 de novembro, acompanhando um encontro de Itapiranga,
que já acontece, esse é o 22º ano, portanto, há 21 anos acontece. É um encontro de corais, Encontro Itapiranguense de Coros. Reuniu 13 grupos de corais de Itapiranga. Aconteceu esse evento na comunidade de São José de Sé de Capela, no interior do município. Eu quero, inclusive, demonstrar aqui, através do telão, fotos que retratam as imagens desse encontro, que aconteceu inicialmente às 18 horas na igreja, então uma missa, o prefeito Jorge estava presente, e nós tivemos na oportunidade a apresentação dos corais, dos 13 corais que apresentaram 2 músicas cada coral, com temas muito variados, desde músicas típicas alemãs, mas também músicas aqui da América Latina e também da cultura brasileira. Um encontro que celebra a diversidade artística e cultural de Itapiranga. Nesse 22º encontro, nós homenageamos, enquanto Parlamento Catarinense, simbolicamente, uma moção de aplauso aprovada aqui nesta casa, ao regente, maestro, professor aposentado Guido Follmann, que é o presidente da Liga Artística e Cultural dos Coros da Fronteira e regente da Associação Coral São José de Sé de Capela, comunidade que sediou o encontro de corais. Então, como presidente da Comissão de Cultura aqui da Casa, fiz questão de promover esta homenagem anteriormente nós aprovamos a moção de aplausos aqui no plenário por todo o Parlamento catarinense e posteriormente então nós entregamos a placa ao Guido pelo seu empenho e contribuição para a cultura local de toda a região. É uma situação também que reflete o quanto nós precisamos, enquanto Comissão de Educação e Cultura, enxergar a cultura que acontece nas diferentes regiões do estado de Santa Catarina. Uma das regiões é a região que a gente chama de Alemanha, que é composta por vários municípios, Itapiranga, São João do Oeste, Iporã do Oeste. E nessa região há muito forte a presença da leitura e da cultura, então da educação e da cultura. É importante que a cultura que acontece nas diferentes regiões do nosso estado também sejam enaltecidas, não apenas a cultura que é feita na capital ou que é feita por um segmento, por um setor, mas as diferentes representações culturais. Então eu quero destacar a importância desse momento, foi extremamente memorável. Eu cheguei às 6 horas da tarde, participei da missa e após a missa a apresentação dos corais, que durou das 7 horas da noite até as 9 horas, até as 21 horas e depois uma confraternização. Estava presente também o prefeito municipal e a equipe de governo, e nós sentimos o quanto Itapiranga respira a cultura, quando inclusive já tem como objetivo o trabalho com crianças nas unidades escolares, um trabalho muito forte ligado à música e também à organização de corais. Então eu quero fazer esse registro, porque ele tem um valor inestimável. E sentir também o quanto a comunidade vai se apropriando disso. Não é possível imaginar que para essa comunidade a cultura ou a educação tenha um valor de gasto, como muitos governos têm entendido. Quando você fala dessa cultura, você está falando de um investimento nas pessoas. Então eu quero fazer esse registro, porque entendo que é fundamental, como Comissão de Educação e Cultura,
e também como uma representante do Grande Oeste catarinense, nós trazermos para cá essa experiência. Uma outra fala que eu gostaria de fazer é sobre um tema que nós temos pautado aqui na casa e que na próxima terça-feira será objeto de discussão aqui no Parlamento a partir das 9 horas da manhã, no plenarinho, uma audiência pública que vai tratar de uma lei que foi por mim protocolada, mas que é na sua origem o resultado do acúmulo dos empreendimentos solidários catarinenses, através do Fórum de Economia Solidária e também do Conselho Estadual de Economia Solidária, o projeto de lei 124, que trata de uma política estadual para a economia solidária. Eu já falei outras vezes aqui na tribuna o que é economia solidária, mas o próprio termo já diz, é gerar renda, trabalho de forma solidária. Portanto, não temos aquela hierarquia do patrão e empregado. Traduzindo isso, em nossos municípios catarinenses, nós temos diferentes associações e cooperativas que trabalham desde a comercialização dos produtos dos nossos agricultores, através de feiras, né, e da venda também, da colocação, melhor dizendo, desses produtos na merenda escolar. Mas também nós temos o artesanato, nós temos a produção de serviços, os bancos de crédito que se organizam em torno da economia solidária. E Santa Catarina, que é conhecido como um estado empreendedor, ainda não tem uma legislação que regulamenta, em lei, portanto, o que é um empreendimento solidário. Porque não basta termos uma associação ou cooperativa para que seja caracterizado como economia solidária. Portanto, eu quero fazer o convite aqui para que na próxima terça-feira, todos os que estão acompanhando esse meu pronunciamento são convidados, e também os deputados aqui desta casa, para discutir esta lei. Bom, além deste convite, também deixar o registro que neste ano, felizmente, com a condução do deputado Comim à frente da Secretaria da Assistência, Trabalho e Renda, nós conseguimos ir para as regiões discutir essa lei. Ontem nós terminamos a sexta audiência preparatória, que foi em Blumenau de manhã e à tarde em Itajaí. Portanto, já apresentamos esta lei nas regiões e terça-feira nós faremos o debate no Parlamento. Esta é uma ação conjunta com a Secretaria da Assistência, Trabalho e Renda do Governo do Estado, o Conselho Estadual e o Fórum Estadual de Economia Solidária. Obrigada, presidente. Com a palavra o deputado Antônio Aguiar, porém antes quero fazer o registro da presença da escola João Jensen do município de Guabiruba, com as professoras Ivanilde e Marina. Obrigado pela presença, são do 4º ano da escola João Jensen. Obrigado pelas presenças. Com a palavra o deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, especialmente saudar o deputado Salum, que, presente, como sempre, no nosso plenário, está fazendo a reestreia na Assembleia Legislativa. Dizer a vocês que estamos vindo da Secretaria do Estado de Saúde, do Estado de Santa Catarina. A Secretaria de Saúde está terminando a sua regulamentação da importante ideia. Qual é a ideia? A ideia da transparência na saúde no estado de Santa Catarina. Através da Lei das Listas, que foi aprovado pelos 40 deputados desta casa. Uma lei que veio para acabar com o jeitinho de Santa Catarina, mas pelo jeito vai acabar com o jeitinho brasileiro, porque 3 estados já solicitaram para nós como é que funciona a lei da transparência, a lei das filas. Eu quero parabenizar
o nosso governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira, pela regulamentação dessa lei, mas especialmente o seu secretário da Saúde, Vicente Caro Preso, juntamente com a Karen, que coordenou essa importante lei. E saudando a Karen, eu quero saudar todos os funcionários, todas as pessoas que ajudaram, pessoas da informática, as pessoas que trabalham na Secretaria da Saúde, o secretário adjunto e assim por diante, todos eles que trabalharam incansavelmente para que essa lei fosse regulamentada. Essa lei, que é a lei da transparência, vai iniciar com a consulta, com a presença do usuário na unidade de saúde. Esse é o início dessa lei. E, comparecendo à unidade de saúde, dar-se-á o início do processo da sua cirurgia, da sua consulta, do seu exame. Então, você pode ter 2 ou 3 processos ao mesmo tempo na Secretaria da Saúde. Um processo para fazer uma cirurgia, outro processo para uma consulta e outro processo para um exame, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, enfim. Essa lei, eu quero agradecer aqui, especialmente ao Ministério Público, todas as pessoas que compareceram na importante aprovação desta lei na Comissão de Justiça, onde estava o Ministério Público presente, que essa lei dá elementos para o Ministério Público fiscalizar a nossa saúde, mais de perto, a saúde mais transparência. Na pessoa da doutora Caroline, eu quero saudar todo o Ministério Público do Estado de Santa Catarina por essa importante conquista. Uma conquista que vai fazer com que Santa Catarina saia na frente. Santa Catarina mostre ao Brasil como é que nós estamos lidando com a saúde. Hoje é um dos estados mais importantes do Brasil na área da saúde. Não só por essa importante lei, que é a lei da transparência da saúde, mas por outras leis que virão e outras leis que também funcionam. Como, por exemplo, saber no momento quantos doentes internados tem na UTI, saber no momento quantas vagas tem na UTI, saber quantas AIH, autorização de internamento hospitalar, foram designadas para as pessoas em tempo cronológico. Isso é importante para nós termos o controle da nossa saúde. E a nossa saúde precisa de um controle especial. Nós temos uma segunda lei importante, também feita por esse deputado, a lei que faz com que nós tenhamos no estado de Santa Catarina o prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico esse que vai fazer com que muitas vidas sejam salvas no estado de Santa Catarina e que haja o prontuário eletrônico no Brasil, uma vez que já existe a portaria no Ministério Público criando o prontuário eletrônico. Basta nós otimizarmos, basta nós fazermos com que o prontuário eletrônico seja implantado. E essa é uma luta que vem a seguir, a implantação do prontuário eletrônico no estado de Santa Catarina. Então, são leis importantes que nós estamos fazendo para Santa Catarina. Como também tivemos a ideia de ajudarmos os hospitais filantrópicos. Tivemos a ideia também, implementada pelo deputado Coruja. O deputado Coruja convocou 150 presidentes de Câmara de Vereadores para fazer com que a lei do Constitucional passasse de 12% para 15%. E uma lei que foi aprovada, lei feita pelo deputado Merizio. Então vejo como é importante nós termos boas ideias. E com essa lei, o ano que vem, a saúde vai ter 400 milhões a mais. Então nós temos que enxergar o futuro da nossa saúde.
E, sem dúvida nenhuma, a informática, o momento que vivemos, faz com que a saúde do Estado de Santa Catarina esteja na vanguarda, esteja na frente dos outros estados brasileiros, dando exemplo como se administra a saúde. Quero dizer a vocês que nós nos sentimos alegres e, ao mesmo tempo, orgulhosos por ver uma ideia ser transformada em lei, uma ideia para ajudar os nossos pacientes, principalmente aqueles mais carentes, aqueles que não tinham condições de se aproximar de um médico ou do hospital. Temos a certeza que a lei das filas, a lei da transparência na saúde veio para ficar. E com a regionalização do Estado de Santa Catarina, todos os municípios vão ser inseridos nessa lei. Essa lei ela é um pouco complexa, e mais complexa ainda para ser executada. Hoje existem muitas leis, mas leis que não são executadas, leis que não são cumpridas, leis que não são regulamentadas. Nós temos que sim fazer com que a saúde continue regulamentando essas importantes leis. A lei do prontuário eletrônico, a qual me referi, é uma lei que faz com que você, com o seu nome, no momento que você precisa de cuidados médicos, o seu nome é acessado no computador, e somente pelo médico. O médico vai ter esse poder, somente ele, para garantir a sua individualidade. Vai acessar o seu nome. Você está viajando, sofreu um acidente e está em coma. Verifica-se os seus documentos, coloca o seu nome no computador. Aí aparece lá o seu nome, aparece lá o tipo de sangue que você tem, se você é alérgico a algum medicamento, alérgico à penicilina e outros medicamentos, se você tem hipertensão arterial, se você tem diabetes, se você tem problema cardíaco, se você tem problema vascular, se você tem problema ortopédico, enfim, aparece a sua ficha médica, que se chama prontuário eletrônico. É por isso que nós estamos aqui, desde já, pedindo apoio para todos os deputados, para nós aprovarmos essa importante lei. Temos a certeza, senhor presidente Silvio Drevik, que nós estamos ajudando a nossa saúde, e o parlamento, com certeza, vai se sensibilizar por essa importante lei, para continuarmos ajudando a nossa população, e fazendo com que Santa Catarina seja um ícone na saúde no Brasil. Essa lei, tanto do prontuário eletrônico, que já existe uma portaria do Ministério da Saúde, mas a lei da transparência na saúde, já tem 3 estados solicitando a nossa lei. Amapá, Pará e Pernambuco, se não me engano. Então nós vamos ser luz para o Brasil na saúde. Nós vamos colaborar com o Brasil. Um grande abraço a todos. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Na sequência, deputado Mário Marcondes. Na sequência, deputado Roberto Salum, com a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, eu não consegui entender ainda. A Assembleia Legislativa vai trabalhar quinta e sexta, e nós, deputados, recebemos a absolvição do trabalho na quinta, adiantamos uma no lugar de quarta, mas ficou quinta. Eu acho que nós deveríamos fazer o expediente igual aos funcionários. De quarta é feriado. Pois é. Mas só o meu registro. Gostaria de trabalhar um pouco aqui. Presidente, vou falar mais longe do microfone, porque aqui esse é direcional e pega até o respiro. Eu gostaria de fazer um apelo
ao governador Raimundo Colombo em dois fatores. Um, assistindo às emissoras de televisão no período da manhã de hoje, eu vi uma preocupação de inúmeros prefeitos, mas sem pai e sem mãe. Ou seja, prefeito tipo Barra Velha, o mar tomando areia. Florianópolis, inúmeras praias. O nosso litoral com pouca praia, pouca areia. Está na hora de mobilizar o governador do estado de Santa Catarina e todos os prefeitos, chamar todos os prefeitos, independente de partido, acabar com esta coisa de questões políticas e partidárias e se unir para ir a Brasília, buscar dinheiro o mais rápido possível, porque senão vai ser um desastre, presidente. O senhor que tem a incumbência de nos comandar, vai ser um desastre turístico, porque inúmeras praias não tem mais areia, não tem praia, tem mar, não tem praia, areia. Então está na hora de nós unir, presidente, nos unir sem partido, que os prefeitos se unam o mais rápido possível, para que junto com o governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira, caminhamos a Brasília para buscar dinheiro urgente para salvar o turismo de Florianópolis, sob pena, depois não vai dar mais tempo a nada. Temos que fazer urgente molhos de pedra para sanar algumas praias. Isso nos preocupa muito. Outra coisa, presidente, a sua cidade natal, graças a Deus, o índice de criminalidade é muito pouco. Lá tem muito trabalhador e não tem pedinte. Mas eu queria fazer um apelo aqui também ao governador, por ser um dos profissionais de imprensa, sou o mais antigo registrado da imprensa catarinense, por idade, hoje completa 49 anos de profissão na área de repórter policial, dos 61 anos que eu tenho. Outro fator, eu soube que para Florianópolis, de 1000 policiais, só 80 virão. Ora, presidente, Joinville deve ser a mesma coisa. Ora, presidente, eu entendo de polícia, eu não tenho mais nada para aprender. Eu, às vezes, na televisão falo assim, não tenho mais nada para aprender, delegado e muito menos coronel. Porque a minha vida foi sempre nisso. Se o governo anuncia 80, é 30. Que 50 estão indo embora. Então, nós temos que nos unir, e também em nome de Joinville, e agora Florianópolis, a maior incidência da história, que a Secretaria de Segurança parou de fazer aquela demagogia barata, de anunciar que Santa Catarina é segura, faziam pelos homicídios. Mas eu que entendo bem, eu dizia, escuta, esquece o homicídio, me mostre quantos furtos, quantos roubos, quantos sequestros relâmpagos tem no Estado. Não tem coragem de divulgar. O governo não tem coragem de divulgar. Quanto foi recuperado? Não tem coragem de divulgar. Aí eles partiram para o homicídio. Pasme, para não ferir a minha experiência, pararam de fazer a pesquisa da segurança pública na área de homicídio. Que Florianópolis está batendo recorde, mais que São Paulo, em proporcionalidade, no número de habitantes, e Joinville. Então nós temos que nos mobilizar. A cidade de Joinville precisa de reforço, a cidade de Florianópolis precisa de um grande reforço policial para nós combater. Vou mais longe, presidente. Eu tenho um programa diário do Grupo RIC, um programa diário de 1 hora. Eu não mostro 1% que está acontecendo no Estado, e o programa tem notícias sem parar. 1% está acontecendo no Estado, e continua a violência. E vou fazer aqui mais um alerta à Secretaria de Segurança e principalmente à população. Os morros do estado de Santa Catarina, capital, estão sendo tomados por paulistas, marginais paulistas e cariocas. Porque, para quem não entende de polícia, é fácil de explicar.
Quando você aperta com a área de segurança em determinado local, aquele marginal foge dali e vai para um lugar mais calmo. É a mesma coisa que dizer qual é o lugar tranquilo, o lado do presídio. Porque o marginal ele não fica no presídio, perto do presídio, ele quer fugir. Então, quando eu vejo uma besteira, uma ignorância, um prefeito colocando o povo numa burrice, dizer para a sua comunidade, não queremos presídio, eu queria, do lado da minha casa. Por que vai ter um desfile de segurança pública? Nós perdemos na cidade de Itajaí, por estupidez e burrice dos vereadores, uma segurança máxima que é federal. Nós não vamos recuperar nunca. Sabe o que é a segurança máxima? E ajudar a cidade de Itajaí e o estado de Santa Catarina a colocar os maiores elementos de alta periculosidade lá. Com segurança, com todo dinheiro perdido por burrice, por não entender e falar sem saber. Então, a segurança pública que eu venho clamando há mais de 30 anos, venho repetindo, venho me irritando, falando a mesma coisa. Está acontecendo? Não, já aconteceu. Só vejo uma solução. Eu falava para os desembargadores no encontro que eu tive, quando fui ver o meu querido, eu chamo de padrinho, adoro ele, meu ministro Mussi, Jorge Mussi, a posse no TSE. Eu dizia para os desembargadores, os marginais não ligam mais para os senhores, muito menos para juiz, muito menos para promotor. Se eles estão desafiando a quem tem arma igual a eles, é porque chegou o caos da nossa segurança pública. E só tem uma solução, eu digo, criar a rota e vamos para o confronto. O resto é papo furado. O resto é balela. O que vocês estão vendo hoje, o que os senhores estão vendo hoje na capital, um policiamento de verão, nada, isso é uma mentira. Alunos usando a minha comunidade de cobaia, pedindo documento para levar para um terreno particular, no qual à tarde eu vou pedir a CPI, eu vou patrocinar a CPI, vou pegar assinaturas dos deputados desta casa, para levantar esse contrato vagabundo, vergonhoso que o Ministério Público calou, que é a Polícia Militar lacaia do meu estado, trabalhando 5 municípios para levar carro para um cara ganhar dinheiro sozinho, favorecendo os guinchos, a máfia do guincho do meu estado, na minha capital, Biguaçu, Palhoça, São José e Florianópolis, mais de 2.000 carros sendo apreendidos no mínimo por mês, para deixar um cara rico e a Polícia Militar lacaia. Vou, presidente, patrocinar e pedir nessa minha estada a CPI. E vou mostrar para o senhor a vergonha que é. A vergonha de um guincho levando 3 carros. Guincho levando 10 motocicletas, cada um pagando uma guinchada como se fosse sozinho. Uma vergonha. E tem gente ganhando. Muito ganhando, muito. Então eu gostaria de pedir o apoio dos 2 parlamentares já, para nós fazermos a CPI, precisa de 31, a CPI dos guinchos. 14? Então eu acho que vai ser mais fácil. É milhões, presidente. O senhor vai com a sua esposa e outra. Eu vou fazer uma lei aqui, presidente. Eu vou fazer uma lei e gostaria do apoio dos senhores. Acabar de vez com esta sacanagem. Esta sacanagem é a minha área, eu entendo, igual o médico entende do seu paciente, como o nosso deputado. Acabar com esta bagunça de nós prender. Eu vi, presidente, não foi ninguém, Jaraguá do Sul, uma blitz, tiveram a ousadia, a coragem de deixar uma família com uma cadeira de roda. Mais um minuto para concluir. Uma cadeira de roda, o pai, a mãe e o filho. Presidente, vou patrocinar uma lei e quero o apoio do senhor, meu líder, que vai ser proibido em território estadual, em qualquer blitz, até porque não compete a Polícia Militar prender carro com documentação atrasada. Isso aí é uma área administrativa que só compete ao diretor-geral do Detran, que eles inventaram que tem um artigo, uma composição igual ao tóxico, não tem nada de validade disso, mas vou esquecer isso.
fazer uma lei que volte, e qualquer blitz, que volte a documentação de 72 horas. Fica apreendido sua carteira de motorista ou do carro, e o senhor tem até 72 horas para apresentar ao agente da autoridade. E assim, fazer uma lei verdadeira, acabar com esta blitz vergonhosa, vagabunda de IPVA e seguro obrigatório. Eu volto à tarde para falar dessa CPI. Obrigado. Não havendo mais inscritos para falar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.